Hey, folks! Fala, focaiada. Seguinte, tinha prometido hoje uma coisa especial. É um vídeo que a gente tá terminando de edição. Esses dias com as chuvas, tá difícil de subir as coisas, então ele não ficou pronto. Então nós vamos fazer mais um post hoje e amanhã a gente fala, a gente lança esse vídeo se estiver pronto de novo. Vamos lá. Qual que é o lance aqui? Eu falo muito treinamento tridimensional e eu sempre coloco o treinamento tridimensional como uma coisa que é essa ciência tridimensional é a ciência que vai estudar o ser humano complexo, ou seja, o ser humano corpo, o ser humano mente e o ser humano espírito. Aí beleza, a gente consegue avaliar muito bem o corpo, ou seja, ver as capacidades do corpo, ver as compensações que ele faz, ver como ele se movimenta, ver como ele poderia se movimentar, consegue entender quais são os objetivos e aí a gente coloca lá. Eu quero atingir tal meta, eu quero conseguir fazer tal coisa, eu quero, sei lá, jogar melhor futebol, eu quero emagrecer, eu quero ter um melhor condicionamento, eu tenho várias coisas, então eu consigo também direcionar um trabalho para atingir esse objetivo. E o resto, como é que a gente faz? Como é que eu cuido do corpo, como é que eu cuido da mente, como é que eu cuido do espírito? Aqui é um pouco mais subjetivo. Eu, em algum momento, vou mostrar aqui para vocês, aqui não é exatamente o momento, mas eu desenvolvi um modelo de avaliação que eu chamo avaliação espiritual e comportamental, tá? Então eu vou cuidar um pouquinho, vou tentar entender qual é o seu lifestyle, vou tentar entender qual é o lifestyle, para quem não entende, né? Seu estilo de vida, como você trabalha, como você dorme, como você se alimenta, como você vive sua vida, como você passeia com seus amigos, se você entra em contato com a natureza, se você reza, se você é ateu, se você não acredita em nada. Eu vou tentar entender qual é a sua também nesse ponto. Do lado racional, do lado mente, uma ferramenta que eu gosto de usar muito é o coaching. Então eu acho, por exemplo, da minha parte, o personal do século XXI tem que se transformar num coach. Eu acho que ele tem que fazer curso de coaching sim e ter essa ferramenta disponível. Não só para o atendimento direcionado, sabe, aquele atendimento coaching mesmo, um a um, tal, não sei o quê, mas para entender um pouquinho algumas nuances, apaga o negócio aqui, algumas nuances que o teu aluno vai apresentar ao longo dessa trajetória e que você vai conseguir entender o que é esse mecanismo que está funcionando na cabeça dele, que muitas vezes vai bloquear ele de atingir o objetivo dele. Do lado espiritual, vão ter várias estratégias, assim, por exemplo, a meditação é uma super estratégia, então se você trabalhar com o seu aluno, por exemplo, um lado meditativo, é interessante, mas no fundo, eu acho que esse tipo de abordagem, tá? A abordagem espiritual, racional, ela começa por uma mudança no personal. Então, assim, tem uma frase em inglês que a gente fala walk the talk, ou seja, caminhe na sua fala, que é assim, seja verdadeiro com tudo que você prega. Então não adianta você trocar ideia com o seu aluno sobre meditação se você não faz meditação, se é bom para ele, por que não seria bom para você? Entende? Que ele para você não é bom, mas para ele você está indicando. Então, essa transformação espiritual e essa transformação racional e essa busca por melhores valores e ser uma melhor versão de você mesmo, tem que ser uma obsessão sua, tá? Você tem que ler sobre isso todos os dias, você tem que ver vídeos sobre isso todos os dias, você tem que executar todos esses processos todos os dias, vivenciar isso na pele, porque a melhor transformação que o teu aluno pode fazer, ele vai ser baseada no seu exemplo. A forma como você aborda uma questão, a forma como você recebe uma pessoa, a forma como você entra em pontos delicados, vai tocar ele lá no coração quando você souber e tiver a sensibilidade de entender que esse é o momento. E como você entende essa sensibilidade? Você tem que começar a limpar o seu cascão. Quanto mais grosseiro você é, não grosseiro no sentido de pessoa grossa, é uma expressão espiritual, né? Quanto mais materializado você tiver, menos sensibilidade você vai entender o outro. E aí existem técnicas como empatia, por exemplo, são todas coisas que são estudadas, ciências comportamentais. Eu acho que você tem que ir atrás das ciências comportamentais e tentar se desenvolver ali também, para você tentar se conectar realmente com o outro, desde o ponto de vista racional, ou seja, como nós vamos sincronizar nossas mentes. E aqui eu queria dar um grande abraço para o professor Miguel Nicoleles, meu grande amigo, que tem a sincronização cérebro-cérebro como um dos seus principais trabalhos. Ele já conseguiu sincronizar cérebro de dois macacos, um no Brasil e outro na China, ao mesmo tempo. Então esse cara é um monstro fora da curva, mas parágrafo vamos pular, que não era dele que eu estava falando. Mas quando você conseguir entrar nessa frequência com o teu aluno,
você vai conseguir fazer uma leitura mais apropriada dele. E principalmente sentimento. Assim. Existe uma coisa que eu aprendi muito com a minha mulher, é o estar desperto. Estar desperto para tudo que acontece à sua volta. E quando você está desperto para tudo que acontece à sua volta, você percebe no sentimento do outro, na fala do outro, no olhar do outro, um pedido de socorro. Amanhã, se tudo der certo, eu vou lançar mais um vídeo aqui de uma história que a gente produziu dentro lá da Samurai. É uma história lindíssima e ela passa por todos esses elementos. Então, quando eu for lançar o vídeo, eu vou contar um pouco o meu lado dessa história e quais foram as dificuldades, quais foram os aprendizados e quais foram os desafios que a gente teve que passar por isso. Mas hoje eu quero que você entenda que esse lance do treinamento tridimensional não envolve a gente só trabalhar com o corpo, envolve a gente trabalhar com acolhimento também, ou seja, ela vai falar isso no momento do abraço, do acolhimento. Envolve todo esse cenário de entender o ser humano como uma pessoa. Quando você entender isso, você é um personagem do século XXI. Beleza? That's all, folks.